Maravilhoso. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu não louvo não, mas eu estava falando para a Luana conversar contigo. E aí eu lembrei de um outro que ele diz assim: não creio num Cristo ferido de rosto, mas eu creio sim em um Cristo de rosto alegre. Nem não vou louvar porque senão vocês vão sair correndo. Eu creio num Cristo de rosto alegre, amém? E o nosso Deus é um Deus de alegria. Glória a Deus por isso. Você que não dizimou ainda, irmãos, nós estamos aí no desafio do encontro. Mas nós fizemos uma reunião e o que a pessoa ela não semeia alguma coisa, muitas vezes ela acaba não valorizando, né? Então o nosso encontro, o valor do nosso encontro é só uma semente, digamos, o nosso encontro é uma semente. Ele não paga alimentação, ele não paga sítio, ele não. Sabe o que o nosso encontro, o que nós cobramos, às vezes ele pode contribuir. Então eu gostaria de deixar para a igreja um voto aí, uma semente que você vai semear. Aí fala assim: eu semeio almas. A alma é a mais preciosa, amém? A sua alma é preciosa. A alma das pessoas que vão estar lá passando, porque independente do número de pessoas que pagam, o custo é o mesmo. Não muda nada. O custo do sítio, ele é fechado. Então, se nós levarmos 25, é o mesmo valor. Consegue entender? Então, ou nós trabalhamos e levamos a alma, ou nós trabalhamos e levamos o recurso. Porque vai ter ali almas, amém? Seja trabalhando, seja passando, nós temos a dona Elizabeth. Dê uma salva de palmas para Jesus, pela vida dela, amém? Ela vai estar lá com a gente. É uma alma preciosa na mão do Senhor, glória a Deus. Mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não conhecia ela pessoalmente. Eu não sei nem como que o número dela foi parar no meu celular e o meu no dela. Nós não sabemos, nem ela. Não é verdade? E todo encontro, dona Elizabeth, bora lá, dona Elizabeth, bora lá, agora não dá, agora dá. E esse encontro, o Espírito Santo falou: agora você vai, Elizabeth. E ontem eu falei: eu posso? Ela disse assim: eu estava pedindo a Deus, eu estava orando para Ele enviar alguém aqui, porque eu quero estar na presença dEle. Eu só não tinha força de estar. E hoje ela teve força, amém? De estar aqui. Então semeie nesse encontro. Faça um voto com o Senhor de um valor que você realmente não tem, meu querido. Porque se você for esperar ter, você vai falar: eu não tenho. Mas sabe o que é maravilhoso? Criou uma mente de conquista. Consegue entender? Então Deus te criou, te projetou para conquista. Então nunca vai ser o suficiente mesmo. Você precisa ter gratidão pelo dinheiro, o valor que cai na sua conta todo mês. Só que se você esperar fazer todas as suas coisas, todas as suas conquistas, para você semear na igreja, para você ser dizimista, para você ser um ofertante, o Senhor te dê entendimento e revelação da palavra. Por que você não vai ter? Porque você foi projetado para conquistar. E conquistar nessa terra precisa de dinheiro. Então, se você tem um carro, você quer comprar o melhor, então você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de dinheiro para casa. Consegue entender? Então, que você possa, em nome de Jesus Cristo, chegar na sua casa, chegar lá na sua conta e falar: você tem um Pix, aquelas coisas todas. Eu não vou ficar aqui te convencendo, quem te convence é o Espírito Santo. A minha obrigação no ID é tentar te mostrar que você não tem, não porque você está escasso. Você não pode ter agora, porque você tem uma mente de conquistas. Consegue entender? São coisas diferentes. É igual a pessoa que fala: eu tenho dívida. Se você tem dívida quando algo estará atrasado. E quando isso não está atrasado, consegue entender? Meu dinheiro está comprometimento. Eu tenho um compromisso, eu não tenho dívida. Então que você possa sim moldar o teu coração e deixar a tua mente ser trabalhada. Falar: eu vou sim ali ajudar o sítio, fica um valor
valor altinho, sim, alimentação, sim, e nós precisamos, sim, desse valor. Que você possa fazer esse Pix ainda essa semana, amém? Glória, com alegria, amém? E nós vamos estar lá no encontro. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Se Jesus atravessou o mar todo por causa de uma alma, eu não vou atravessar 2 cidades por causa de 5, 6, 7? Que palhaçada, né? O sangue de Jesus tem misericórdia da nossa alma. Nós vamos permanecer na palavra, uma série de palavras. Diga, arrependimento. Arrependimento. Falar de arrependimento não é algo fácil, meu querido. Falar de arrependimento não é algo natural em cima dos altares. Mateus, não vou abrir, porque essa ainda é só para citar, porque é para você saber que tudo é baseado na palavra, amém? Glória a Deus por isso. Tudo é baseado. Ontem nós estávamos falando na casa de paz. Até que ponto eu vivo baseado na palavra? Nós precisamos, de tempo em tempo, fazer essa reflexão. Mateus capítulo 3, versículo 1. Nós vamos encontrar João Batista falando de arrependimento. Se você abrir a sua Bíblia na sua casa, lá em Mateus capítulo 3, você vai encontrar João Batista, o pregador do deserto, o que batizou o batismo de arrependimento. E preparando essa palavra, o Senhor disse como João Batista morreu. Todo mundo sabe. Como que João Batista morreu? Morreu decapitado. Ele morreu com a cabeça dele numa bandeja. Por que ele morreu desta forma? Porque ele pregava sobre arrependimento. Eles não queriam sair do adultério, da rebeldia. A mulher era uma mulher que não tinha sabedoria, uma mulher rebelde, que enfrentava o esposo, que fazia graça, que oferecia a própria filha para a prostituição. E Herodes, também um rei fraco. Então, como rei fraco, é muito mais fácil eu mandar matar aquele que fala a verdade para mim, do que eu me decapitar. Corta a cabeça dele e apresenta numa bandeja. Só porque ele falava de, diga, arrependimento. E se você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 19, você vai encontrar lá Pedro. E como que Pedro morre? Pedro morre crucificado, mas por ter até me crucificar, mas eu não sou digno, assim como João Batista não era digno de amarrar as sandálias que estavam no pé de Jesus, eu não sou digno de ser crucificado, ser morto como o meu Deus foi. E Pedro, a Bíblia diz que ele é crucificado de cabeça para baixo por opção. De cabeça para baixo. Agora, crucificado não foi opção. Levando arrependimento, levando cura. Assim como ele, como nós ouvimos a semana passada, a pastora Darlene pregando, assim como ele fez todo aquele movimento em Pentecostes, na igreja de Pentecostes, e ele sai dali e ele leva cura para aquele coxo através do arrependimento. Porque se você ler lá em Atos 19, está lá, arrependei-vos. E é interessante porque aí esse homem que manda matar Pedro, né, crucifica Pedro de cabeça para baixo em Roma, por ordem de Nero. É interessante, eu estava lendo essa passagem hoje. Nero, a gente vê falar muito na escola, né? Que colocou, aí às vezes a criança está fazendo arte, está parecendo Nero colocando fogo na casa. A palavra fala que Nero, após crucificar, matar Pedro, porque ele não aceitava essa pessoa, e coloca fogo em Roma. Por vaidade, por orgulho, por meninice, porque não fizeram o que ele queria, do jeito que ele queria. E ele coloca fogo em Roma. Mas essa não é essa questão.
E é interessante que o homem era tão psicopata, que o diabo atormentava tanto a mente dele, que enquanto Roma pegava fogo, ele tocava um instrumento. Olha aí, Deus. E ele manda matar Pedro, porque Pedro falava sobre arrependimento. Hoje não é diferente, tem muitos pastores condenados à morte na terra por falar sobre arrependimento. Nós somos perseguidos quando nós falamos de arrependimento. E não é só por aqueles que estão fora da igreja. Nós somos perseguidos, nós dizemos, você tem que parar, analisar a sua vida e se arrepender do que você está fazendo. Amém? É difícil, em um tempo onde a igreja está se tornando motivacional, sem entendimento do que é motivação. A igreja hoje, que fala sobre arrependimento, provavelmente, dependendo de quem estiver ouvindo, não vai ter. É uma triste realidade, mas é uma realidade. Porque nós estamos vivendo num tempo onde os templos, as igrejas e os altares estão pregando somente motivação. Aí você fala assim, a Bíblia, ela é motivacional. É verdade, mas é uma motivação com entendimento e conhecimento. Quando Deus fala para mim, porque eu venci o mundo, é a minha motivação. Eu estou passando por isso, mas a minha motivação é o que o meu Deus me diz, que Ele venceu e eu vou vencer também. Não é uma motivação que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e acontece tudo o que eu quero. Consegue entender? Quando eu olho para a Bíblia e o Senhor fala para mim, eu falo para Josué, leite e mel. Qual que é a minha? É motivacional, não é? Nós não falamos de conquista, é motivacional. Só que quando esses homens chegam lá, existem gigantes naquela terra. Existem pessoas que vão contra eles, não acreditando no projeto. E se eu olho para a Bíblia com uma motivação, com entendimento e conhecimento e sabedoria, eu olho e falo, opa, a minha motivação, a motivação, ela precisa ser trabalhada. Eu posso dizer que a motivação, ela está ligada à fé, à esperança e ao amor. Amém? E dentro disso, quando eu estou vivendo uma situação que eu preciso me arrepender, que eu preciso me consertar, que eu estou passando por alguns momentos, e eu pego um versículo, tudo, diga tudo, coopera para aquele. Qual é a minha motivação se eu estou passando por uma leve momentânea tribulação? Tudo coopera, Ivani, para aquele que ama a Deus. São duas coisas. Duas coisas. Essa situação traz benefício ali para o momento, a situação própria, ou através dela eu aprendo a fazer o quê? Amar mais a Deus. Essa é a minha, consegue entender que essa é a minha motivação? E por isso nós precisamos, como cristão, convicto, com fé, saber que nós precisamos sim nos arrepender. Nos arrepender não significa que nós não vamos errar mais. Igreja é hospital, amém? Tem muita gente saindo da igreja achando que igreja é céu e que ninguém erra. Só não pode ser uma justificativa para eu ficar cometendo erros. Mas existe o pecado, o erro consciente e o inconsciente. É levantar todos os dias, Senhor, me ajuda a não errar hoje. Eu me arrependo por todos os erros que eu cometi ontem, Senhor. Mas que hoje eu possa errar menos, ou então até não errar nada. Glória a Deus por isso. Glória. Amém? Então nós precisamos sim falar de arrependimento. Falar de arrependimento só é bem aceito quando nós somos induzidos a nos arrepender por ter ajudado alguém que não retribuiu como gostaríamos.
É muito mais fácil o cristão se arrepender do que ele fez de bom para alguém do que ele fez de ruim. Consegue entender? Poxa vida, eu ajudei tanto essa pessoa, olha o que essa pessoa está fazendo comigo. De ter dado, de ter feito. Gente, eu não sei vocês, mas parece realmente que é um arrependimento profundo. Quando você faz algo para alguém, ela não retribui do jeito que você gostaria, aí sim, você pode falar, poxa, estou tão arrependido para fulano. Vocês estão conseguindo entender? É desta forma que eu tenho que me arrepender, não de ter feito o bem, mas de ter feito o mal, de ter feito coisas que desagradam o coração de Deus, porque o bem agrada o coração de Deus, amém? E muitas vezes nós revertemos, nós nos arrependemos de fazer o bem e não nos arrependemos genuinamente. Eu estava construindo essa palavra e falei, meu Deus, me perdoa, porque muitas vezes você se arrepende de uma tal maneira que você não quer fazer de novo nem para aquele que nem te conhecia quando você fez. Consegue entender? Eu fiz tanto bem, Senhor, e o fulano não valorizou, e o fulano não fez, e o fulano isso, e o fulano aquilo. Não, eu estou arrependido. Agora também, eu não faço mais prática. Eu não posso estar falando somente de mim. Aí eu preciso me recompor, olhar para a Bíblia, me arrepender de ter pensado, falado desta forma e permanecer fazendo, amém? Glória a Deus por isso. Esse é profundo, talvez tão profundo quanto a mágoa que habita no seu coração. Mas na intensidade da mágoa que está no coração, que é outro assunto para outro dia, que nós precisamos analisar também. A mágoa que nos afasta da presença de Deus e que não nos permite viver o arrependimento. Esse arrependimento é tão verdadeiro que você não quer nem fazer para outras pessoas. Até se arrepender, é interessante, né, que aí a gente até se arrepende, meu querido, quando a gente faz alguma coisa para alguém e o Espírito Santo fala, olha, você, como que fala? Você pisou na jaca, é muito antigo isso? E ó, você pisou na bola, você pisou na jaca, olha, aí você começa, né? Marido e mulher, pai e filho, filho e pai, no trabalho, não é? Aí fala assim, poxa, não devia ter feito dessa forma. E ali o Espírito Santo começa a te quebrantar. E o Espírito Santo fala, nossa, mas daí para você se arrepender, ir lá e pedir desculpas e perdão para aquela pessoa, entra o orgulho. Tem aquele louvor? Meu orgulho e a sua humildade. Tem muita gente que o Senhor já falou, se arrependa, filho, se conserve. Uma coisa está ligada na outra. Uma coisa, a vida, nossa vida cristã e terrena, ela é uma engrenagem só, meu querido. Nós somos, você é uma coisa só. A palavra do Senhor fala que um abismo puxa outro abismo. O Espírito Santo, ele começa a nos ministrar, eu preciso me arrepender. A gente fala tanto de Pedro lá, do arrependimento de Pedro, do remorso de Judas. Quando eu me arrependo, eu preciso retomar, amém? Eu preciso ter o conserto. Vocês estão conseguindo entender? O arrependimento, o início, o marco da igreja de Cristo é através do arrependimento. Nós aprendemos isso domingo passado. O marco, o início da igreja de Cristo começa no batismo de Jesus Cristo, batismo de ressuscita, e ele vai para a glória, e aí nós vivemos o que a pastora Darlene pregou em Pentecostes, e ali é pregado
o arrependimento. Inicia-se o quê? A igreja do arrependido. Diga a igreja do arrependido. Não é do cabisbaixo, não é do derrotado, mas é do arrependido. A igreja se arrepende de negar a Cristo e ele faz todo aquele movimento em Pentecostes e põe aqueles homens para pegar o evangelho do arrependimento. Consegue entender? Inicia-se a nossa igreja, a igreja daquele que se arrependeu do que fez ontem, hoje, há 1 minuto atrás, há 1 segundo atrás, e se recompõe e continua levando a palavra. Glória a Deus. 38, você pode meditar na sua casa. Atos 3:19. Pedro diz assim: arrependei-vos e serdes batizado para a remissão dos pecados. Diga, para a remissão dos meus pecados. Eu preciso me arrepender. E nós pecamos, gente, por favor. Não tenha essa ilusão de que você não peca, que você peca. Por isso que a gente está com a armadura de Efésios, é o capacete da salvação, porque a nossa mente precisa estar guardada o tempo todo, porque ela peca o tempo todo. O diabo vem com a sugestão dele, e se você estiver desatento, grudado no seu orgulho, na sua vaidade, você vai pecar pior ainda. Então ele diz assim: arrependei-vos, seja batizado para a remissão dos seus pecados. E é lindo no que venham tempos de refrigério. Diga, tempos de refrigério. Olha a diferença, querido. Tempos de refrigério. Existem tempos de refrigério. Mas eu não vou mentir para você. Vão existir tempos de luta, sim. Se você quiser voltar nos cultos, aqui desse altar, e aprender a lutar, a batalhar, para aprender, glória a Deus? Glória a Deus. E juntos nós vamos vencer cada luta. Mas você vir num culto aqui de domingo e achar que você vai ser motivado e que a sua vida vai ser só alegria e florzinha, não vai. Porque isso é mentira. Isso é mentira. Você vai ter luta sim, só que juntos, conta o testemunho e glorifica o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas para você. Amém? O importante é se arrepender e continuar fazendo. Tem muitas pessoas, gente, que ela não se arrepende e para de fazer. Ela não se arrepende e ela para. Então nós precisamos sim nos colocar, como diz a nossa apóstola, que venham esse tempo de refrigério e nós nos mantemos em pé. Que venham os tempos das lutas e nós permanecemos em pé, porque cremos na palavra que nos mantém em pé. Consegue entender? Amém? Glória a Deus por isso. Você não está triste não, né? Você está fortalecido. Arrependimento está ligado à fé. Diga fé. Fé. Convicção. Busca por mais de Deus. E aonde que você encontra isso? Diga, casa de paz, célula, culto, encontro com Deus. Leitura da palavra. Amém? Não tem como ser com a luta se você for cada dia se afastando do que Jesus pede para você. Ontem nós falamos um pouquinho na Casa de Paz sobre a função de Satanás. Quem estava na Casa de Paz vai responder essa. Qual é a função de Satanás? Roubar, matar e destruir. Ele foi criado com essa função. Qual é a função? Permanecer fazendo até a volta de Cristo. Nós não podemos esmurecer.
quando ele vem para roubar, matar e destruir. Porque quanto mais fortalecido você estiver, quanto mais debaixo dos ares de Pentecostes, que acontece dentro da igreja, você tiver, mais fortalecido e revestido de poder para pôr o diabo para correr, você tem. É além do externo, diga, é além do externo. Arrependimento é além do externo, não é o externo, é além. Em Joel capítulo 2, versículo 13, diz assim, rasgai, diga, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos. Amém? Está lá na Bíblia em Joel, você pode ler lá, Joel capítulo 2, porque ele diz, vocês precisam parar de rasgar a roupa, porque era um ato, né, que eles faziam de arrependimento, quando algo saía muito do controle dos princípios da palavra de Deus. Os profetas, eles tinham esse movimento, eu não posso dizer um hábito, nem um costume, mas para demonstrar que eles estavam arrependidos. Então eles se arrependiam do que estava acontecendo, e eles iam perante ao Senhor, e eles rasgavam as roupas, e eles falavam, nós erramos, o povo errou, e eu rasgo a minha roupa. Quando as pessoas dizem, nós precisamos mudar a Bíblia, porque os tempos estão atualizados, não é mudar, ele diz assim, ei, parem de rasgar as roupas, o externo, e rasguem o seu coração. Ele não está tirando algo da Bíblia, mas ele está acrescentando algo mais profundo, mais difícil, mais trabalhoso. Então vamos parar de nos preocupar com a roupinha, bonitinha, grande, pequena, alta, baixa, rasgada, não está rasgada, e rasgar o nosso coração. Parar de nos preocupar com uso e costumes e realmente olhar para a igreja de Cristo, que é a igreja do arrependido, e permanecer fazendo. Amém? Glória a Deus por isso. E Joel, ele fala aqui, convertei-vos ao Senhor, arrepende-se. Aí você fala assim, você está me dando bronca? Não estou, gente, eu todo culto, toda vez que eu sou forma de tentar despertar a sua mente, de que os tempos vão se estreitar, e você precisa ter as ferramentas corretas para se manter fazendo o que precisa ser feito na igreja de Cristo, que não é essa igreja vazia. Eu não estou questionando nenhum altar, eu não estou falando de que forma o altar tem que pregar, eu estou falando deste altar, amém? Que continua fazendo, arrependido, reconhecendo que errou, mas querendo melhorar todos os dias. Amém? Glória a Deus por isso. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse. Eu gosto de Apocalipse. Não me atrevo a pregar. Tem coisa na Bíblia que você não precisa fazer teologia, não. Sabia? Tem coisa na Bíblia que Deus fala tão claramente que às vezes você está falando para a pessoa alguma coisa que está na Bíblia, ela está resistente em entender aquilo, ou na verdade ela está entendendo, mas ela não quer entender, que é tão claro, você fala, não é possível que essa pessoa não está entendendo isso. Então eu não me atrevo a pregar Apocalipse, mas eu amo Apocalipse, é você que está vivendo Apocalipse. Quando nós falamos de João Batista vivendo aquele tempo, quando nós falamos de Pedro, quando nós falamos, nossa, do apóstolo Paulo, que lindo, que maravilha, quantas coisas eles fizeram, o livro de Apocalipse somos nós, é você que está vivendo ele, não é verdade? Então está escrito aí, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. Pois, de onde caístes,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, você tem ouvido? Põe a mão no seu ouvido aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de